Era uma noite fria e nebulosa no pequeno vilarejo de São Bartolomeu. O cemitério, conhecido por suas antigas lápides e árvores retorcidas, parecia ainda mais sombrio sob a luz pálida da lua. Os únicos sons que quebravam o silêncio eram o farfalhar das folhas e o distante canto de um coruja. Os coveiros, Miguel e Ana, estavam acostumados a trabalhar à noite. Desde que o novo prefeito decidirá que a maioria dos enterros seria feita após o pôr do sol, eles se tornaram os guardiões das almas que deixavam este mundo. Miguel, um homem robusto com uma barba grisalha, sempre dizia que a noite tinha seus mistérios. Ana, mais jovem e cheia de curiosidade, muitas vezes se perguntava o que realmente acontecia nas horas em que a escuridão tomava conta. Naquela noite, enquanto cavavam uma nova sepultura, uma brisa gélida passou por eles, fazendo com que os dois se entreolhassem. "Você sentiu isso?" perguntou Ana, tentando ignorar o arrepio que lhe percorreu a espinha. Miguel apenas assentiu, mas não comentou. Ele sabia que a noite tinha suas vozes. Enquanto continuavam o trabalho, uma luz fraca começou a brilhar entre as árvores do cemitério. Ana, intrigada, decidiu investigar. "Miguel, venha comigo", ela chamou, mas ele hesitou. "É melhor não. Pode ser apenas uma ilusão da noite", respondeu ele, mas a curiosidade de Ana era maior. Ela se afastou do túmulo e seguiu a luz, que pulsava como uma estrela perdida. Ao se aproximar, viu que não era uma ilusão, mas uma pequena vela acesa sobre uma lápide coberta de flores secas. O nome gravado na pedra era de uma mulher chamada Clara, que havia falecido há muitos anos. Ana sentiu uma estranha conexão com aquela lápide. Enquanto observava a vela, começou a ouvir sussurros, como se as almas ao redor estivessem conversando. "Miguel, você precisa ver isso", gritou, mas ao se virar, percebeu que ele não a seguia. Com um misto de medo e curiosidade, decidiu ficar mais alguns minutos. Os sussurros se intensificaram, e Ana começou a entender as palavras: "Ajude-nos, não podemos descansar." Um frio intenso tomou conta de seu corpo. Ela sabia que não deveria estar ali sozinha, mas a voz parecia chamar por ajuda. Foi então que Miguel apareceu, preocupado. "Ana, o que está acontecendo?" Ela explicou o que ouvirá, mas Miguel, mais pragmático, puxou-a para longe da lápide. "Essas são apenas histórias que contamos para nos confortar. Não devemos dar ouvidos a isso", disse ele, mas Ana não estava convencida. Naquela noite, enquanto voltavam ao seu trabalho, ambos sentiram que algo havia mudado no ar. O cemitério, que sempre fora apenas um local de trabalho, agora parecia estar cheio de vidas não vividas e histórias não contadas. Ana decidiu que faria mais pesquisas sobre as pessoas enterradas ali, enquanto Miguel, relutante, concordou em acompanhá-la. Nos dias seguintes, Ana mergulhou na história do cemitério e das almas que ali repousavam. Descobriu que Clara, a mulher da vela, havia sido uma amante trágica, cuja história de amor nunca teve um final feliz. Miguel, por sua vez, começou a perceber que havia mais no cemitério do que apenas túmulos. Havia vidas repletas de sentimentos, alegrias e tristezas. Assim, os dois coveiros tornaram-se os contadores de histórias do vilarejo, compartilhando as memórias das almas que descansavam sob a terra. E, à medida que as noites passavam, a luz das velas começou a brilhar novamente, não apenas como um farol de lembranças, mas como um símbolo de que mesmo na escuridão, as histórias e as almas sempre encontrarão um jeito de serem ouvidas. E assim, Miguel e Ana aprenderam que, embora a noite seja um tempo de descanso para muitos, também pode ser um momento de revelação e conexão com aqueles que vieram antes deles. Era uma noite tranquila em Juazeiro do Norte, com o céu estrelado iluminando o pequeno cemitério da cidade. As sombras das árvores dançavam ao vento, enquanto o canto distante de um galo rompendo a madrugada ecoava pela região. Dois coveiros, seu Manuel e seu Zé, estavam de plantão naquela noite, encarregados de cuidar do local e garantir que tudo estivesse em ordem. Seu Manuel, um homem de cabelos grisalhos e olhos profundos, sempre contava histórias sobre as almas que repousavam ali. Ele acreditava que cada sepultura tinha uma história, e que, à noite, era possível ouvir sussurros vindos do além. Zé, mais jovem e cético, ria das histórias do colega, mas ao mesmo tempo sentia um calafrio quando o vento soprava mais forte. Enquanto cavavam uma nova sepultura para um falecido da cidade,
Manuel começou a narrar uma lenda local. Dizem que, em noites como essa, a alma de um velho padre que viveu aqui há muitos anos aparece para aqueles que têm a coragem de ficar acordados, contou. Ele busca perdão pelos pecados da juventude. Se encontrar um coração puro, poderá descansar em paz. Zé, com um sorriso nervoso, desafiou o amigo. Vamos ficar acordados até a meia-noite. Se ele aparecer, eu prometo que vou mudar de vida. Os dois riram, mas a atmosfera começou a mudar. O vento parecia mais forte, e as folhas das árvores sussurravam como se compartilhassem segredos. Conforme a meia-noite se aproximava, a lua cheia iluminou o cemitério com uma luz prateada. Zé, que tentava manter a bravura, começou a sentir um arrepio na espinha. Você acha que essa história é verdadeira, Manuel? Perguntou, tentando esconder o medo na voz. Quem sabe? A fé e o medo andam lado a lado neste lugar, respondeu Manuel, com um brilho nos olhos. Apenas aguarde e veja. Foi então que uma brisa gelada atravessou o cemitério, e ambos sentiram a presença de algo inexplicável. As sombras pareciam se mover, e, de repente, uma figura apareceu entre os túmulos. Era um homem idoso, vestido com uma batina que brilhava sob a luz da lua. Seu olhar era profundo, e emanava uma aura de tristeza e sabedoria. Zé ficou paralisado, enquanto Manuel, um tanto emocionado, sussurrou: é ele. O padre. A figura se aproximou e pareceu olhar diretamente para os dois homens. Com uma voz suave, mas firme, ele falou: não temam, filhos da terra. Venham em busca de perdão. A vida é feita de escolhas, e nem todas são fáceis. Zé, finalmente tomando coragem, perguntou: como podemos ajudá-lo, senhor? O padre sorriu levemente. Ajudem a manter viva a memória daqueles que partiram. Façam isso com amor e respeito, e eu poderei encontrar a paz que tanto busco. Com isso, o padre desapareceu tão rapidamente quanto havia surgido, deixando os dois coveiros em um estado de assombro. A noite parecia mais serena, e o cemitério, uma vez mais, se tornava um lugar de descanso. Ao amanhecer, Zé e Manuel saíram do cemitério com uma nova perspectiva sobre o que faziam. A partir daquele dia, tornaram-se os guardiões das histórias dos que partiram, contando sobre eles para quem quisesse ouvir e mantendo viva a memória de cada alma que repousava sob a terra de Juazeiro do Norte. Na noite quente de verão em Pernambuco, e o cemitério de São Miguel estava envolto por uma atmosfera de mistério. As árvores balançavam suavemente ao vento, enquanto a lua cheia iluminava as lápides antigas, criando sombras que dançavam no chão. Os coveiros, homens simples e respeitados pela comunidade, estavam se preparando para mais uma noite de trabalho. Os coveiros, José e Antônio, eram amigos de longa data. Ambos tinham crescido no vilarejo próximo e, juntos, enfrentaram os desafios e as alegrias da vida. O cemitério, para eles, não era apenas um lugar de descanso eterno, mas também um espaço de histórias e memórias. Naquela noite, o trabalho era especialmente pesado. Eles tinham que cavar um novo túmulo para uma senhora idosa que havia falecido na manhã anterior. Enquanto José empunhava a pá, Antônio cuidava para que tudo estivesse em ordem. Mas, à medida que a lua se erguia no céu, algo estranho começou a acontecer. Você ouviu isso? José perguntou, parando por um instante e olhando em volta. Um sussurro parecia flutuar entre as árvores, como se as almas dos que ali descansavam estivessem tentando se comunicar. É só o vento, homem. Não tem nada aqui além de nós e as estrelas, Antônio respondeu, tentando afastar a sensação inquietante. Mas, mesmo eles sentiam frio na espinha. Enquanto continuavam a trabalhar, notaram uma figura ao longe, encostada em uma das lápides. Era uma mulher vestida de branco, com longos cabelos negros que brilhavam sob a luz da lua. Ela parecia triste, contemplando a relíquia de um amor perdido. Oi, você está bem? José chamou, hesitante. A mulher virou-se lentamente, e seus olhos pareciam refletir toda a dor do mundo. Eu vim visitar meu pai, ela disse, com uma voz suave que ecoava na noite. Ele partiu há muitos anos, mas eu sempre volto aqui para lembrar dele. Antônio, sempre cético, franziu a testa. Você não deveria estar aqui à noite. É perigoso. Mas José, tocado pela tristeza da mulher, se aproximou. Você pode ficar conosco até que saia o sol. Nós estamos aqui para cuidar deste lugar, ele ofereceu. A mulher sorriu, e por um momento, a tristeza em seu olhar pareceu se dissipar. Ela começou a contar histórias sobre seu pai,
um homem que havia sido um grande contador de histórias e que havia deixado um legado de amor e esperança. Enquanto a noite avançava, os coveiros ouviram mais sobre a vida da mulher e de seu pai, e a conversa fluiu como a brisa suave que circulava pelo cemitério. O medo que sentiam inicialmente foi substituído por um sentimento de camaradagem. Quando a primeira luz do amanhecer começou a surgir, a mulher se despediu, agradecendo aos coveiros por sua gentileza. Antes de desaparecer entre as árvores, ela deixou um pequeno amuleto de família como um símbolo de gratidão. José e Antônio, agora mais unidos do que nunca, terminaram o túmulo e, ao longo dos dias seguintes, sempre lembraram daquela noite. O cemitério, que antes parecia um lugar de tristeza, agora era também um espaço de reconciliação e lembrança. E assim, os coveiros de São Miguel se tornaram não apenas guardiões dos mortos, mas também dos laços que unem os vivos às suas memórias. Afinal, na quietude da noite, até mesmo as almas que partiram têm histórias a contar. Na pequena cidade de Goianésia, Goiás, cercada por um manto verdejante e rica em história, existia um cemitério antigo, conhecido como o Cemitério da Paz. Entre suas sepulturas, havia um coveiro chamado Antônio, um homem de aparência simples, mas com um olhar profundo que parecia carregar os segredos do mundo. Antônio era respeitado por todos na cidade, não apenas por seu trabalho, mas pela maneira gentil com que lidava com os que partiram e com os que ainda permaneciam. Antônio passava seus dias cuidando do cemitério, plantando flores e mantendo os túmulos limpos. Ele sempre dizia que cada sepultura era um lar para alguém que havia amado e sido amado. As histórias que ele contava sobre os moradores da cidade que estavam enterrados ali eram conhecidas por todos, e as tardes eram frequentemente preenchidas com risadas e lágrimas enquanto ele compartilhava lembranças. Uma noite, enquanto Antônio trabalhava sob a luz da lua, algo inexplicável aconteceu. Ele ouviu uma suave melodia que parecia vir de uma das sepulturas mais antigas. Intrigado, ele seguiu o som e encontrou um pequeno violão repousando ao lado de uma lápide coberta de musgo. A lápide pertencia a uma jovem chamada Clara, que havia falecido há muitos anos, mas cuja história ainda era contada nas rodas da cidade. Antônio, com seu coração curioso, pegou o violão e começou a tocar. Para sua surpresa, a melodia parecia despertar algo nas almas que repousavam nas cercanias. As flores começaram a brilhar e uma brisa suave passou pelo cemitério, trazendo consigo risos e sussurros de tempos passados. Era como se os espíritos se reunissem novamente para celebrar a vida. Nos dias que se seguiram, Antônio retornou ao cemitério todas as noites para tocar o violão. A cada nota, ele sentia uma conexão mais profunda com aqueles que ali estavam. Ele soube que a música tinha o poder de curar e de trazer paz, tanto para os vivos quanto para os mortos. Com o passar do tempo, a fama do coveiro que tocava à noite se espalhou pela cidade. As pessoas começaram a visitar o cemitério não apenas para prestar suas homenagens, mas também para ouvir as melodias que ecoavam sob a lua. A música de Antônio se tornou um símbolo de esperança e lembrança, e muitas pessoas encontraram conforto nas notas que dançavam no ar. Certa noite, enquanto tocava uma canção suave, Antônio viu uma figura etérea se aproximar. Era Clara, a jovem que havia sido sepultada ali. Ela sorriu e, com uma voz suave, agradeceu a Antônio por manter viva a memória dos que partiram. Ela explicou que a música dele tinha libertado os espíritos que estavam presos entre os mundos, permitindo que eles finalmente encontrassem a paz. A partir daquele dia, Antônio não apenas cuidou do cemitério, mas também se tornou um guardião das histórias e das memórias da cidade. Ele continuou a tocar seu violão sob a luz da lua, cada nota uma homenagem àqueles que amamos e perdemos. E assim, a lenda do coveiro de Goiás se espalhou, lembrando a todos que a vida e a morte são apenas partes de uma mesma sinfonia, e que a música pode ser uma ponte entre os dois mundos. O Cemitério da Paz não era apenas um lugar de descanso, mas um espaço onde as memórias viviam, dançando ao som das canções de um coveiro que nunca esqueceu de amar. Na cidade de Campo Maior, no coração do Piauí, havia um cemitério antigo, cercado por árvores frondosas e flores silvestres que cresciam ao redor das sepulturas. O local, embora silencioso, guardava muitos segredos e histórias de vidas passadas. No centro desse cenário, trabalhava o seu Joaquim, um coveiro que dedicou sua vida a cuidar dos mortos e a confortar os vivos. Seu Joaquim era um homem de aparência simples, com cabelos grisalhos e mãos calejadas. Ele conhecia cada canto do cemitério, cada nome gravado nas lápides,
e tinha um respeito profundo por aqueles que ali descansavam. A sua rotina começava ao amanhecer, quando ele chegava ao cemitério com uma pá nas mãos e um lenço amarrado na testa para se proteger do calor intenso. Com o passar dos anos, seu Joaquim se tornou uma figura respeitada na comunidade. As pessoas frequentemente o procuravam para pedir consolo em momentos de luto ou para contar histórias dos entes queridos que haviam partido. Ele sempre ouvia com atenção e oferecia palavras de conforto, como se tivesse um dom especial para aliviar a dor alheia. Certa noite, enquanto trabalhava em uma nova sepultura, Joaquim percebeu uma luz estranha entre as árvores. Intrigado, decidiu investigar. Aproximando-se, viu uma figura etérea, uma mulher vestida de branco, que parecia flutuar sobre o solo. Assustado, mas curioso, ele a chamou. "Quem é você?" A mulher sorriu, e sua voz soou como um sussurro suave. "Sou Maria, uma das almas que aqui repousa. Vim agradecer pelo cuidado que você dedica aos que partiram." Joaquim ficou surpreso, mas sentiu uma paz inexplicável. Conversaram por horas, e Maria contou histórias de sua vida, suas alegrias e tristezas. Ela revelou que muitos espíritos estavam gratos pelo trabalho dele, pois ele os ajudava a encontrar descanso e serenidade. A partir daquela noite, sempre que Joaquim se sentia cansado ou desanimado, Maria aparecia para lhe contar mais histórias e compartilhar a sabedoria dos que já não estavam entre os vivos. Ele percebeu que o cemitério era mais do que um lugar de tristeza, era também um espaço de memórias e lições. Com o tempo, Joaquim decidiu transformar o cemitério em um lugar de celebração da vida. Começou a organizar pequenas cerimônias para lembrar e homenagear os que haviam partido, convidando a comunidade a participar. As pessoas trouxeram flores, músicas e histórias, e o cemitério se tornou um local de união e amor. Anos se passaram, e seu Joaquim continuou a trabalhar com dedicação. Em uma noite estrelada, ele adormeceu sob uma árvore, cansado após um dia de trabalho. Quando acordou, encontrou-se em um campo lindo, repleto de flores vibrantes. Maria estava à sua espera, sorrindo. "Você finalmente veio, Joaquim. Agora é a sua vez de descansar." Ele sorriu, sentindo uma paz profunda, e soube que seu trabalho havia terminado. O cemitério de Campo Maior continuou a florescer, não apenas como um lugar de luto, mas como um sagrado espaço de amor e lembranças, eternamente guardado pelo coveiro que dedicou sua vida a cuidar dos que partiram. Em uma manhã nublada na cidade de São Paulo, o cemitério da Consolação se apresentava sereno, quase místico. Entre as lápides antigas e os túmulos cobertos de flores, um homem de meia-idade, conhecido como seu Joaquim, realizava seu trabalho como coveiro. Ele era um homem simples, com um coração bondoso e um conhecimento profundo sobre as histórias que aquelas pedras guardavam. Seu Joaquim havia passado a vida inteira naquele cemitério. Desde jovem, ele observava os visitantes, notando as lágrimas e sorrisos que surgiam ao lembrar de entes queridos. Ele sempre dizia que cada túmulo era uma história não contada, e ele gostava de imaginar como haviam sido as vidas das pessoas que ali descansavam. Certa manhã, enquanto cavava uma nova sepultura, seu Joaquim encontrou um velho diário em meio à terra. Curioso, ele o limpou e começou a folhear as páginas amareladas. Era o diário de uma mulher chamada Maria, que havia vivido no início do século XX. As páginas estavam repletas de relatos sobre sua vida, seus amores e suas perdas. Joaquim ficou fascinado pela história de Maria, que falava sobre seu sonho de se tornar uma artista, mas que acabou se casando e se dedicando à família. A cada dia, após terminar seu trabalho, Joaquim se sentava em um banco próximo ao túmulo de Maria e lia mais sobre sua vida. Ele se sentia conectado a ela, como se aquelas palavras o transportassem para uma época diferente. Com o passar dos dias, ele começou a contar a história de Maria para os visitantes do cemitério que se sentavam ali, atraídos pela tranquilidade do lugar. As pessoas começaram a procurar seu Joaquim. Ele se tornou uma espécie de contador de histórias, compartilhando não apenas a vida de Maria, mas também de outros que ali estavam sepultados. Ele falava sobre um soldado que havia lutado na Segunda Guerra Mundial, uma professora apaixonada por crianças e um poeta cuja obra nunca foi reconhecida em vida. Com o tempo, o cemitério começou a ganhar vida de uma maneira inesperada. Famílias vinham não apenas para lembrar seus entes queridos, mas também para ouvir as histórias de seu Joaquim. Ele se tornou uma figura querida, alguém que transformava a dor da perda em celebração da vida. As tardes eram preenchidas por risadas e lágrimas, onde as histórias do passado encontravam eco no presente.
Certa noite, enquanto fechava o cemitério, Joaquim sentiu uma brisa suave e ouviu um sussurro. Ele olhou ao redor, mas não havia ninguém. Porém, ele sentiu que Maria estava ali, agradecendo por ter dado vida à sua história. A partir daquele dia, ele decidiu que continuaria a contar histórias, não apenas para honrar os mortos, mas também para inspirar os vivos. Seu Joaquim passou a escrever as histórias que contava, e logo publicou um livro que se tornou um sucesso. As pessoas se encantavam com suas palavras e a forma como conseguia capturar a essência da vida em cada relato. E assim, o Cemitério da Consolação se tornou um lugar não apenas de luto, mas de celebração, onde as histórias do além se entrelaçavam com as histórias do presente. E assim, seu Joaquim, o coveiro, se tornou um guardião de memórias, mostrando a todos que, mesmo na morte, as histórias nunca morrem. Era uma noite tranquila no Cemitério da Consolação, localizado no coração do Rio de Janeiro. As estrelas brilhavam intensamente no céu, e a lua cheia iluminava as lápides antigas, criando sombras dançantes entre os túmulos. O coveiro, seu nome era Miguel, já trabalhava ali há mais de 15 anos. Para ele, o cemitério não era apenas um lugar de descanso eterno, mas um espaço carregado de histórias e segredos. Miguel tinha uma rotina bem definida. Durante o dia, ele cavava sepulturas, plantava flores e cuidava dos túmulos. À noite, gostava de sentar-se em um banco de madeira, observando a quietude ao seu redor. Os murmúrios do vento e o canto dos grilos eram sua única companhia. Contudo, havia algo diferente naquela noite. Enquanto Miguel descansava, ouviu um sussurro vindo de uma das sepulturas mais antigas. Intrigado, ele se levantou e caminhou até lá. A lápide estava coberta de musgo, e o nome quase não era mais legível. Miguel se aproximou e, para sua surpresa, viu uma luz suave emanando de uma fenda na terra. Com cautela, ele começou a remover a terra, até que a luz se intensificou. Quando finalmente abriu a sepultura, encontrou um pequeno baú de madeira, adornado com símbolos que ele nunca tinha visto antes. O coração de Miguel disparou. O que poderia haver ali? Tesouros? Relíquias? Decidido a descobrir, ele puxou o baú para fora e, ao abri-lo, ficou maravilhado. Dentro havia cartas antigas, fotografias de pessoas desconhecidas e um diário empoeirado. As páginas estavam amareladas, mas as palavras ainda eram legíveis. Miguel começou a ler e logo se viu transportado para outra época, onde histórias de amor, tragédias e segredos familiares se entrelaçavam. Conforme folheava as páginas, Miguel percebeu que o diário pertencia a uma jovem chamada Clara, que viveu no início do século XX. Ela falava sobre seus sonhos, seus medos e um amor proibido. O coveiro ficou tão envolvido pela narrativa que decidiu que precisava descobrir mais sobre Clara e sua história. Nos dias seguintes, Miguel se dedicou a investigar. Ele conversou com moradores antigos da região e visitou arquivos públicos, até que finalmente encontrou o que procurava. Clara havia falecido em um trágico acidente, mas seu amor, que havia se mudado para outra cidade, nunca soube do seu destino. Com o coração apertado, Miguel decidiu homenagear Clara. Ele organizou uma pequena cerimônia em seu túmulo, convidando pessoas da comunidade que também se interessaram pela história. Naquela noite, sob a luz da lua, eles compartilharam histórias e lembranças, trazendo Clara de volta à vida através de suas memórias. A história de Clara e seu amor se espalhou pela cidade, e o Cemitério da Consolação ganhou um novo significado. Miguel, o coveiro que uma vez viu a morte como um fim, agora entendia que as histórias nunca morrem, e que o amor é uma força poderosa que transcende até mesmo o tempo e o espaço. E assim, entre lápides e flores, Miguel continuou seu trabalho, mas agora com uma nova perspectiva. Ele sabia que cada sepultura guardava uma história, e que, de alguma forma, ele se tornará o guardião não apenas dos corpos, mas das memórias que eles carregavam. Se você gostou desse vídeo, deixa seu curtir e se inscreva no nosso canal. Compartilhe esse vídeo nos grupos do Facebook e WhatsApp, para que mais pessoas possam assistir. Muito obrigado.